Irmãos da Rosa Cruz, o Deus do meu coração saúda fraternalmente o Deus do coração de cada um com a paz profunda dos Rosa Cruzes, e que assim seja. Eu entrei para a Ordem em 1985, então nós temos 35 anos de caminhada. Logo que eu entrei para a Ordem, eu fui para a loja Vila Rica, que era ali na Rua Martito, esquina com Itajubá, na Floresta. E lá me senti realmente em casa, e era no mestrado do Frater Zé Júlio. E logo em seguida ele, sabendo que eu mexia com obra há muitos anos, ele me perguntou se a gente poderia começar a construir no lote que a gente tinha na Rua Itajubá e sair do aluguel e aquelas condições precárias da loja na Rua Martito. E eu disse que toparia, né? Logo em seguida nós fizemos uma assembleia e aprovamos a planta que hoje é essa aí. Teve também uma planta estrutural e nós começamos a trabalhar. Para vocês terem uma ideia, a gente não tinha um tostão no caixa, mas a obra já estava pronta no seio do Cósmico. Então eu entrei ali mesmo para poder cumprir o que o Cósmico já tinha delineado como pronto. E consegui um mestre de obra antigo, aposentado, amigo nosso, que morava 3 quarteirões dali. E ele arrumou 2 ajudantes, 2 irmãos do interior. E com esses 3, o Sr. João praticamente ele não pegava. Os 2 peões trabalharam, fizeram os furos de broca e encheram o concreto. Eu comprava material direto do fornecedor, sem intermediário. E o cimento foi uma bênção também, né? Porque a gente tinha um frater, seu José, na Cauê, e quando ele não doava o cimento, a gente comprava a preço de custo. Por exemplo, se fosse R$10 a venda no depósito, a gente comprava por R$2, R$2, um exemplo. Então, foi uma bênção. Com esses 2 serventes e com o mestre de obra, ele ensinou os rapazes a amarrar ferragem, aquela coisa toda, e fomos trabalhando. No final de semana, para pagar o pessoal, né? Então, nós tínhamos uma equipe de retaguarda assim, violenta, maravilhosa, abençoada. E eu até não gostaria de citar nomes para não ferir algum, né? Mas essa equipe, eles se sintam abraçados pelo Cósmico, eles sabem o trabalho que eles fizeram nos bastidores e conseguindo o dinheiro para a gente pagar os compromissos sem ter nenhum problema o tempo inteiro. E assim foi. O Sr. João me pediu, o mestre de obra me pediu um caminhão de pó de pedra, que é rico em cimento. E ali com um caminhão de pó de pedra e meia dúzia de cimento, ele fez o contrapiso, a obra ficou limpinha, certo? E até em cima desse contrapiso de pó de pedra, nós pintamos com nova cor, a hora que estava entijolado e com laje, e ficamos ali com muito tempo, até conseguirmos, no meu mestrado, o piso de granito que nós colocamos ali. Continuamos, prosseguimos com a obra, levantamos os tijolos, né? Os tijolos nós conseguimos de um frater, os tijolos e a laje, de qualidade, em São João del Rei, também a preço de custo, certo?
e fizemos a primeira laje e começamos a comprar a ferragem, as janelas e portas. A porta da frente teve o projeto da nossa querida e saudosa Dona Clélia, foi projeto dela. E eu arrumei um serralheiro mão cheia, que tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul, que era meu tio. É lógico que a gente fez outros orçamentos e tudo, mas ele fez um preço melhor em toda, porque a ferragem dele é de qualidade, vocês podem ver até hoje, né? E ele fez também o telhado, que está lá até hoje. E apesar deles, os vizinhos detonarem o nosso telhado, eles continuam lá de pé. Bom, e o frater Zé Júlio entregou o mestrado para Sora Vali e ela continuou a todo vapor a obra. Todo vapor. Para resumir a conversa, eu posso lhes dizer que em menos de um ano, entre o mestrado do Zé Júlio e o mestrado da Dona Vali, nós fizemos a consagração do nosso lar espiritual, a loja Rosa Cruz Vila Rica. No dia da consagração, o grande mestre, que é o Paruski, Charles Egas Paruski, estava lá com todo seu staff. A loja estava lotada, cheia, porque eu fiquei sabendo que eu não estava lá. Eu não quis que o meu ego ficasse aflorado de qualquer forma. Então eu preferi deixar a glória para muitos outros que de alguma forma colaboraram com o erguimento daquele templo. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que eu estava na véspera de eu viajar com a minha família para Natal, Rio Grande do Norte. E eu, assim, querendo ajudar, aquela coisa toda, amando, apaixonado por aquilo ali, eu fui tirar, né, umas escoras da janela de madeira, só sei que eu caí, levei um tombo e torci o tornozelo. Meu pé ficou uma bola assim. Já estava na véspera, eu não fui para o médico. Lá praticamente eu perdi a viagem, aquelas dunas, aquelas coisas todas. Mas tudo passa, né? E eu sou, uma coisa que eu me esqueci de dizer, e eu não posso, e digo repetitivamente, é que eu sou eternamente grato à Ordem Rosa Cruz. Ela criou minha família. Eu tive 2 filhas, Columba e meu rapaz, o mais velho. Ele foi criado ali na Ordem Juvenil. Tinha muitos meninos bonitos, né? Bom, então no mestrado da Dona Vali foi inaugurado o templo. Depois e ela se empenhou de todo o coração e muito mais. Entrou o frater Geraldinho, que já também está lá, né? No Cósmico, no Seio Divino, com a Dona Vali, com a Dona Clélia, com a Carme e tantos outros, né? E então entrou o frater Geraldinho. Depois do frater Geraldinho, eu entrei como mestre depois de 4 anos de Ordem Rosa Cruz. Eu tive muitas dúvidas, né, se eu estava preparado ou não, né? Mas, no final, eu concluí que o mestre é aquele que foi escolhido para aprender. E realmente, né? E olha que eu fui bimestre, né? Então, eu não aprendi na primeira, tive que voltar na segunda e eu não aprendi tudo ainda. Então, no meu mestrado, a minha saudosa e amada e minha apaixonada esposa, ela me ajudou demais, né? E ela encampou com o Silas, o frater Silas, que era tesoureiro da loja,
E eles arrumaram uma confusão lá, os dois lá, que eles reestruturaram a Ordem Juvenil. Para vocês terem uma ideia, eu tinha na minha equipe 22 columbas. E a Sora Nilza, que era orientadora de columba, passava apertada, tadinha. Como é que escala 22 columbas? Mas ela punha, era lindo, maravilhoso, as 22 columbas entrando no Sagrado Templo, né? É emocionante, né? E minhas duas meninas lá no meio delas. E todas as outras minhas filhas queridas columbas, amadas, abençoadas pelo Divino. Então, imagine uma ordem juvenil com 22 meninas e mais os meninos, né? Os irmãos, aquela coisa toda. Então, para mim, fechar a loja era uma briga, porque eu tinha que expulsar as pessoas lá de dentro. Que ninguém queria ir embora, porque era muito movimento, era muita alegria, era muita paixão no coração. E então seguiu-se, eu consegui também do meu a minha esposa então conseguiu praticamente de graça essas cadeiras que tem aí no templo até hoje, que ela conseguiu com uma amiga na Caixa Econômica Federal. E eu também tive a sorte de receber do Frater Celso. Eu liguei para ele, que ele tinha pedido. Ele falou assim, olha, eu estou com um granito aqui encostado na minha garagem. E olha aqui, se servir, você pode levar ele todo para você. Para resumir, é o seguinte, nós compramos para completar uns 4, 5 metros no máximo do granito, esse verde ubatuba que está lá no templo. O Shekinah, todo de mármore, o frater José Júlio ganhou de um amigo dele, de uma marmoraria. Aquelas pedras brancas toda em mármore que está no templo, né, nas escadarias e no leste e nas estações, o meu genro, que era também Rosa Cruz, com a minha filha Sandra, ele trabalhava com mármore e granito direto do Espírito Santo. Então, ele conseguiu também a preço de custo. Ele mesmo, ele conhecia tudo. Ele mediu, né, perfeitamente a medida. Se eu contar para vocês que no final não deve ter sobrado um carrinho de mão de entulho. Inacreditável, né? Então, gratidão também a eles, né? E gratidão também ao frater Rogério, que foi mestre da loja Belo Horizonte, grande conselheiro. Ele me indicou um pedreiro que construiu a mansão dele, né, lá em Nova Lima. Ele falou assim, aí você pode ir, tranquilo. Então, foi o Paulo, né? Ele foi com o filho dele, o Fabinho, um rapazinho novo, uma gracinha de menino. Ele fez a parte elétrica toda lá do templo, lá, né? Porque ele conhecia, ele gostava, praticamente de graça para nós. E o Paulo, um pedreiro fabuloso, tranquilo, ele não errava uma peça. Então, ele fez aquela configuração lá difícil, né? Aquele mapeamento todo lá, com perfeição, com esmero, sobre os auspícios do cósmico. E assim, né? Continuamos. E outra coisa, o segundo andar, o segundo piso, também continuamos com o tijolo lá do pessoal de São João del Rei, nosso frater querido. E nós tivemos também um frater, o frater Jairo. Gente, a história de vida desse frater, se eu contar para vocês, é emocionante, é de chorar. Ele tinha uma paixão para ir para a Inglaterra e conseguiu. Ele foi e deixou a família dele aqui, a esposa e o menino, o Samarone, a Luzia, o Samarone. E só sei que ele tinha quase 2 metros de altura. E ele ficou pesando quase 45 quilos, porque ele passava fome. Bom, resumindo, tudo passou e hoje ele está muito bem lá na Inglaterra, o filho dele
trabalha nas Forças Armadas e assim por diante. E nossa ordem, e eu pessoalmente, particularmente, o que eu devo a esse frater, ele tinha uma força de vontade inigualável, era a Rosa Cruz assim, da papa amarela. E eu conversava muito com ele, ele me escutava muito. E ele pegava uma viga daquela de 4 metros, igual tá pegando um palito de fósforo, e colocava sozinho para o assentamento dos tijolos. E assim foi. E praticamente a mão de obra dele era quase que zero, certo? E então nós terminamos essa parte com o assentamento das janelas, o reboco, essa coisa toda. E tem muitos casos, muitos causos que eu poderia contar, mas já o vídeo já está ficando longo demais e eu estava devendo a digna e querida mestre Joana e sua equipe falar alguma coisa. Eu não quis escrever porque eu estou com outros projetos, eu estou com outras coisas, e eu preferi gravar para vocês esse vídeo que eles vão editar, podem fazer da maneira que eles quiserem. E eu fico até emocionado em contar rapidamente essas pequenas passagens. E graças aos nossos fráteres e sorores, nós nunca devemos nada a não ser o cósmico. Nós sempre pagamos os nossos compromissos inadiavelmente. E isso também eu fazia questão e foi falado isso. O trabalhador trabalhou, ele tem que receber. Então, gratidão, meu Deus. Gratidão por tudo. Por eu ter sido um instrumento da sua vontade. Gratidão à Loja Vila Rica por me acolher como uma casa acolhedora e inigualável. Um beijo no coração para todos. Paz profunda.